solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu, porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Você curte carros antigos, motociclismo, encontros e tudo relacionado aos clássicos do passado? Então não perca o programa Aventura TV, o universo maravilhoso dos colecionadores. Entrevistas, dicas, cobertura de eventos e muito mais. Em Ciudad del Este, no canal 932 da TV Tigo Star. Em Santa Rita, nos canais 2 e 15 da TV Santa Rita Vision. Assista no YouTube, no canal Aventura TV Paraguai. Programa Aventura TV. Apresentação Raul Leiva. A Supel e Interpeças, tradição desde 1966 em peças e acessórios. A loja completa para o seu automóvel, caminhonete, utilitário ou caminhão. Peças com garantia de fábrica e equipe treinada para o melhor atendimento. Para maior agilidade, consulte a disponibilidade de peças pelo WhatsApp 45 999 40 22 59 ou ligue 30 26 3600. A Supel e Interpeças, juntas, Avenida JK 4129, na Vila Portes. Compre também pelo site asupel.com.br. Hospital Veterinário Pronto Dog. Estrutura completa para atendimento em diversas áreas. Oftalmologia, vacinação, internamento, UTI, cirurgias, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem e muito mais. Em anexo, loja com mais de 2.000 itens destinados para o seu pet. Pronto Dog. Atendimento 24 horas, inclusive aos domingos e feriados. Rua Marechal Deodoro, 715, Centro. WhatsApp 45 99991 3335. Responsável técnico, Dr. Luiz Carlos Dembogurski, CRMV Paraná 2195. Pronto Dog, 30 anos de tradição em Foz do Iguaçu. Você sabia que a empresa Algomix foi eleita por 6 anos entre as 10 melhores empresas de nutrição animal do Brasil? Além disso, esse ano de 2021 completamos 20 anos de história. Agradecemos a todos vocês, nossos clientes e parceiros. Produtos Algomix você encontra nos melhores e mais variados pontos de vendas de Foz do Iguaçu. Algomix, paixão pela nutrição animal. Cuidado e a atenção que você merece. Doutora Francine Pereira, estética facial e corporal, harmonização, botox, bioestimuladores, rejuvenescimento íntimo, tratamento para acne, estrias, celulite, redução de gordura localizada, definição corporal, procedimento injetável para microvasos, entre outros. Atendimento personalizado para cada objetivo de beleza. Agende sua avaliação. Doutora Francine Pereira, agora em novo endereço, Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1674 Vila A, WhatsApp 459-9840-7609. Quer conhecer um pedacinho de Hollywood direto da Terra das Cataratas? Em Foz é possível. Na mega atração Movie Cars Entertainment, você irá reviver as cenas mais clássicas do cinema e se encantar nos incríveis cenários cinematográficos. No Movie Cars, você vive toda a magia da Disney em um parque temático único no mundo. Uma experiência com mais de 50 veículos que marcaram seus filmes e séries favoritos em 24 cenários que provocarão uma verdadeira nostalgia. Venha se encantar no Movie Cars, localizado na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Você pode conquistar o mundo e chegar aonde quiser. Só precisa estar no lugar certo. No Colégio Semeador, tivemos 63% de aprovações em 2021, além de diversos primeiros lugares nos vestibulares da UFSC, UniOeste, UEM, UDESC, entre outras. Conquistar resultados? O movimento é positivo e o lugar é o Colégio Semeador. Agende uma visita. colégiosemeador.com.br. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Você está ouvindo Bom Dia Clube. Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá,
São 9h56. Nós estamos aqui no ar também pelo 100.9. Você que está andando aí por ruas e avenidas nos levando de carona, você que está no seu trabalho, a gente tem um convite especial. Você pode ir para a nossa web TV lá no Facebook e você pode acompanhar esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui. Vamos trazer para você assim, ó. Neste mês de dezembro, né, finalzinho de novembro e início de dezembro, dicas para você papai, para você vovó, tio, enfim, você que está aí preocupado com a educação do seu filho, o ensino do seu filho, principalmente com o futuro do seu filho. Então, fique ligadinho com a gente porque essa entrevista vai render. Nós estamos aqui com o diretor do Colégio Semeador, o professor Silvio Conte. Bom dia, diretor, tudo bem? Bom dia, diretor, Cláudio, professor. Bom dia, professor, né? Professor nunca sai. Nós estamos diretores, mas nós somos professores na essência, né? Professor. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado a vocês, obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Sempre é bem-vindo. Silvio, que está aqui em nossa cidade já há 2 anos. 2 anos. 2 anos. Dia 9 de dezembro faz exatamente 2 anos que eu cheguei a essa cidade. Chegou aqui cheio das expectativas, sim, né? E aí, em março de 2020, virou tudo de ponta cabeça com a pandemia. Né? Verdade. E a educação, eu acho que ela sofreu bastante com isso, né, professor? Na verdade, foi algo que ninguém esperava, né? Sim. Falávamos aqui agora há pouco antes, né? Pensávamos que fosse ser 15 dias, sim, depois estende por mais 15, e aí fomos o ano de 2020 todo dentro de casa, guardadinhos, né? E totalmente atípico, diferente. Ninguém esperava que nós passaríamos por isso, né? Foi algo realmente sobrenatural, quase diria. Professor, e no que mudou no ensino em relação à pandemia, né? Que são 2 anos aí, nós sim, estamos falando, por mais que esse ano aqui as coisas voltaram, mas elas voltaram. O professor vai dar os dados certinho de quando que o colégio voltou a ter aulas presenciais. Sim. Foi feito um negócio de educação para as pessoas estarem em casa, assistir pelo computador, mas é diferente, totalmente, né? É muito diferente. E eu queria que também o professor contasse como foi esse retorno das aulas das crianças, como elas têm se comportado em sala de aula em relação também à pandemia. Ouvi-se muito falar, já que vocês vêm desde lá dos bem pequenininhos até do berçário ali, berçário. Já ouvi falar, professor, não sei se isso procede, que diz que crianças chegando na escola aí de pré, de 2 aninhos e meio, que não estão ainda falando. Isso é verdade? Procede também, professor? Sim, Cláudio. Assim, a verdade, até pegando o início da tua fala, para nós, vou fazer uma timeline assim, do momento que nós começamos a pandemia. Isso. Então, o positivo no dia seguinte, o Colégio Semeador já possibilitou as transmissões. Foi criada uma plataforma, e aí, então, 2020, transmissões, aulas realmente através do computador. O professor, isso no ano de 2020. 2020, isso. No final de 2020, a gente começou de forma muito leve, até porque houve uma flexibilização ali de um percentual de funcionamento presencial. Então, algumas crianças já voltaram ali no final de outubro de 2020, que já deu assim uma faísca de expectativa e de esperança, né, para 2021. Só que 2021 nós trabalhamos com os 2 modelos. O presencial, no início do ano, com aquele percentual de 30% que poderia vir. Que daí era assim, uma semana vinha uma turma, isso, na outra semana vinha outra turma. No nosso caso, o que nós fizemos? Como a escola é muito grande, a gente conseguiu, nós dividimos as turmas para que a gente possibilitasse vir mais alunos ao colégio. Né? Então a gente conseguiu atender um percentual maior por conta do tamanho das salas de aulas, seguindo rigorosamente o percentual que as turmas poderiam oferecer, mas a gente conseguiu atender uma clientela, um percentual maior. Só que 2021 nós funcionamos de que forma? Essa parcela inicialmente, mas com o ensino híbrido. Ou seja, nós tínhamos que transmitir também para os alunos que estavam em casa. Ou seja, nós temos alunos esse ano ainda que são 100% remoto. Algumas famílias hoje, eu te diria que 20% dos alunos que nós temos hoje optaram em 2020
por fazerem o ensino 100% remoto. Em 2020. 2021. A 2021. Então eu tenho 100% remoto. Nós temos 20% dos alunos que a gente tem matriculados no colégio optaram por fazer 2021 100% remoto. Famílias que ainda entendem que por conta que não foram vacinadas as crianças, não entendem que o momento ainda não é totalmente... não se sentiram totalmente seguras em realmente trazer as crianças de volta. E daí como que funciona, professor, esse trabalho? Então, e aí, exatamente o que eu acabo de concluir agora. Boa pergunta, Clau. Na verdade, a transmissão hoje, e é uma coisa que a tecnologia nos aproximou. Então, esses alunos que estão 100% remoto, hoje nós temos alunos de toda a rede. Então, eu tenho aluno numa sala eu tenho aluno de Foz, eu tenho aluno de Ponta Grossa, de Cascavel, de Curitiba, de Londrina, uma professora específica para esses alunos, um atendimento personalizado, um acompanhamento periódico. Sim. É claro que, por mais que você tenha hoje essa tecnologia que te aproxima, e realmente a verdade é que nos aproximou, né, encurtou as distâncias, Sim. mas a verdade é que é totalmente diferente de você estar no dia a dia da escola. E aí, pegando um gancho com a tua pergunta que você fez da criança com 2 anos que não fala, a grande questão é que as nossas habilidades, elas são testadas e provadas no convívio. Né? É óbvio que vocês, como comunicadores, acaba que com cada vez mais que vocês se comunicam, você acaba tendo uma tranquilidade, uma maturidade na fala, na tranquilidade em se comunicar. E a criança também. Então você imagina uma criança que vive num universo cercado somente por aquele nicho de pessoas, ela deixa de ter a convivência com as crianças mesmo, com aquelas pessoas que compõem o círculo de amizade dela. Então isso acaba retardando um pouco o processo de fala, o processo de aquisição de conhecimentos, porque acaba que em casa, por mais que as famílias tenham se dedicado e algumas famílias abrem mão do trabalho, esposo, esposa, enfim, mudou. A verdade é que 2020, 2021 mudou a dinâmica da casa, da maioria das famílias. Então é difícil para um pai hoje ter que se adaptar a ensinar a trabalhar, né? Diferente de uma escola que tem profissionais qualificados com isso. É óbvio que as famílias fazem o melhor, e a gente, por mais que oriente, mas a convivência de fato, Cláudio, ela realmente é verídico. E não só isso, muitas crianças também, e um pouquinho maiores, com síndromes de pânico, ansiedade. Já ia falar sobre né? isso. Então, desculpa então. Não, imagina, mas ainda dentro dessas síndromes também se fala muito, professor, de crianças que voltaram para as escolas totalmente sem paciência, que diz que é uma faísca, a molecada já está arrepiando o pelo. Como assim, professor? E detalhe, Cláudio, eu acho que vai até além. Você imagina que em casa você tem a flexibilidade do computador, você tem a geladeira, você tem o brinquedo, você tem um ambiente que é onde as regras são totalmente diferenciadas. Sim. Porque quando você está na escola, a escola você tem um momento da aula tal, você tem um horário de aulas, você não pode comer, você vai ter um momento de comer, você tem um momento do recreio, um momento de você realmente fazer as atividades. Então, assim, em casa não. Então, em casa, se ele quer beber uma água, ele levanta e vai. Se ele quer comer alguma coisa, ele vai lá na hora que ele quer, no momento que ele deitado, sentado, no sofá. Então, as regras são diferentes. Sim. Então, hoje, para ele sair daquele modo operante, que ele já estava totalmente com uma flexibilidade muito maior, quando ele volta, é um momento totalmente de adaptação, de rever. Mas o que é incrível, e eu quero aqui deixar registrado, elas chegam assim, Cláudio. Mas a verdade é que é como o mindset ele muda muito rápido. Por quê? É como que ele volta, igual um peixinho. Quando ele sai da água, ele começa a se bater, mas quando ele volta, daqui a pouquinho ele vai... É muito rápido essa adaptação. Ele chega com essa característica que você falou, mas essa mudança o tempo dele é muito rápido. É muito rápido. Criança é toda rápido em todos os sentidos. Muito. Então, né? assim, agora, é um fato. A criança que ficou esse período todo em casa, quando volta,
ele vem demonstrando várias características comportamentais diferentes do que se ele tivesse efetivamente no ano curricular presencial, né? E o semeador, ele voltou definitivamente com 100% de aulas presenciais a partir de que época deste ano de 2021, professor? Nós voltamos, olha, nós começamos 2021 com 30%, no meio ali do ano foi para 60%, ali até foi aumentando. Se eu não estou enganado, Cláudia, a partir de agosto nós já viemos com uma carga, uma liberação total de funcionamento. Então hoje a gente tem todo o funcionamento presencial, exceto esse grupo que ficou matriculado, esses 20% ali que ficou 100% remoto, mas hoje o Colégio Semeador funciona 100% presencial. E quais são as expectativas de 2022? Pergunto porque a gente está vendo aí, né, as pessoas falando sobre a Europa. A gente vê muitas notícias sobre a Europa, agora principalmente uma nova cepa, né, aí, africana, Omicron, todo mundo falando, se fala muito, é muita especulação também, mas enfim, eu queria que o professor Silvio contasse para a gente quais são as expectativas do semeador para 2022, professor. Então, Cláudio, 2022 a gente acredita muito de que a gente volta para aquela, abre aspas, normalidade de 2019, que foi o último ano que nós tivemos sem qualquer tipo de ocorrência externa, digamos, vamos colocar assim, né? Então a expectativa é de que a gente consiga retomar todas as atividades presenciais, que a escola possa funcionar no que a gente chama no full service dela, com as atividades, com as programações, com as festividades, com as atividades esportivas, que já retomamos agora também, que a gente consiga resgatar os alunos que realmente, por conta de várias situações, tiveram que sair, né? Então a expectativa é de que a gente retome a normalidade, que a gente consiga alcançar de fato o cenário de 2019. Amém. De volta para 2022. Essa é a nossa expectativa, que assim seja. Amém. O que mudou na educação, professor? E teve mudanças na grade curricular devido a esses 2 anos de pandemia? O que mudou? Então, Cláudio, eu acho que hoje, o que mudou, sendo muito objetivo, eu acredito que hoje a tecnologia e os recursos que nós usamos para as transmissões, para esse ensino híbrido que a gente chama, isso não sai mais. Isso, só que não como algo somente isso. Na verdade, essas tecnologias e essas se tornam ferramentas. A palavra que eu queria dizer é essa. Essas ferramentas que vieram tecnológicas, elas vêm para, na verdade, engrandecer e fortalecer as metodologias que a gente trabalha. Então mudou que tudo que nós criticávamos há muitos anos atrás, o ensino à distância, o EAD, que era tão criticado hoje, mas na verdade a gente só antecipou, que a verdade foi essa, nós fizemos um ensino EAD e provamos que é possível ter um ensino à distância com qualidade. Então as ferramentas usadas, os programas, as plataformas vieram para ficar e para poder potencializar aquilo que já era bom. Então a mudança é essa, eu vejo que essas ferramentas vieram para ficar. Agora, o que mudou no semeador para 2022? A nossa matriz e o Colégio Semeador fazendo parte do Grupo Positivo, o Grupo Positivo tem muita força com o bilinguismo, né, com o ensino bilíngue. Sim. Então, para 2022, a gente vem com um programa chamado Bilingual Integrated Program. O que seria isso, Silvio? Seria que do infantil até os anos finais, 30% da nossa grade curricular vai ser em inglês, com aulas em inglês e de inglês. Silvio, então quer dizer que uma turma que tem 30 aulas semanais, 9 aulas serão em inglês e de inglês. Isso é algo inédito aqui na cidade. Sim. Na verdade, escola nenhuma vai proporcionar isso. E no ensino médio, 15%. Porque o ensino médio a gente entende ainda que vem passando por uma reformulação do novo ensino médio. E a gente tem essa questão do Enem, dos vestibulares. Mas a gente entende que naturalmente, gradualmente, vai chegar também aos 50%. Por quê? O inglês hoje faz parte, não é
na minha época, digamos assim, era um diferencial falar inglês. Sim. Hoje não, hoje é algo que tem que ser natural. E realmente faz parte hoje do universo das nossas crianças falar inglês. É muito bacana você chegar hoje no colégio, você vê crianças de 4, 5 anos falando inglês com o professor e a gente percebe o quanto isso faz diferença para a vida da criança e para aquilo que ela vai almejar no futuro, né? Isso já está dentro da nova metodologia, então, sim, professor? Sim. A partir de 2022, a gente muda essa nossa metodologia. Hoje nós temos o nosso integral, por exemplo, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Isso. Hoje, eu vou dar um exemplo, meu filho é do Infantil 5, né? Sim. Então o Eduardo hoje, ele estuda no integral. Então o Eduardo, ele de manhã, ele tem um TA, que a gente chama um Teacher Advisor. Então pela manhã ele tem um período todo em inglês. E à tarde ele faz o ensino regular. Então é o modelo desse ano. Para 2022, o Eduardo vai para o primeiro ano. Então de manhã, das 30 aulinhas que ele vai ter, 9 já serão em e de inglês. E à tarde, que ele vai ter 2 tardes totalmente em inglês. E nos outros 3 dias, então terça e quinta, full time in English, né? Vai ter o tempo todo em inglês. O tempo todo. E segunda, quarta e sexta ele vai ter atividades esportivas e lúdicas também com aulas em e de inglês. Então o que mudou na prática, Silvio? Ao invés de ele ter um período só todo em inglês, a gente diluiu esse período pelo dia todo dele. Ou seja, inglês é o professor ensinando em inglês. A gramática. A estrutura de inglês. Mas ele vai ter aula de matemática em inglês. Essa que é a minha curiosidade. Então, o que ele vai aprender? Ciências, matemática, em o professor vai estar falando em inglês com ele. Em inglês, exatamente. Da nossa história, de tudo que aconteceu. Exatamente. Tudo menos aí, dependendo claro. De cada segmento, ele tem as disciplinas já programadas, inglês, né? Então ele vai ter as aulas de inglês, como você falou, com aquele currículo de você aprender a estrutura, a gramática, né? Mas ele vai ter história, ele vai ter a matemática, ele vai ter algumas disciplinas que ele vai fazer as aulas em inglês. Sim. Olha aqui, Silvia, a nossa ouvinte, a Gisele, está dizendo o seguinte: a sua filha de 10 anos de idade estuda no semeador desde os 4 aninhos. Atualmente está no 5º ano e está no remoto. E ela está dando nota 10 aí por ensino remoto do Colégio Semeador. Que legal. Ela e a filha gostam muito da escola. Que legal, obrigado, a gente viu? Fica tão feliz, né, Silvio? Como é o nome da mãe? É a Gisele. A Gisele, obrigado, dona Gisele. Muito obrigado. Eu acho que a gente faz educação para isso, sabe, Moacir? Exatamente para poder você ter relatos como esse. E a gente tem buscado realmente. A escola já tinha uma excelência, né? Sim. A escola já tinha uma história aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E eu acho que o Grupo Positivo, quando adquiriu o colégio, veio exatamente nessa perspectiva, de ainda levar ainda mais essa excelência que já existia. Perfeito. Nós estamos falando, o professor estava contando para a gente da metodologia, e eu quero que o professor também conte, porque nós temos espaço novo, né? Quando nós entrevistamos o professor lá em 2020, ele estava contando em relação da cara nova, prédios novos, tudo novinho em folha. Conta para quem ainda não conhece, professor Silvio, como é que funciona e o que é de diferente. Então, muitas pessoas aqui na cidade conhecem o semeador lá com o semeador da chácara, né? Isso, cavalo de pau antigamente, isso né? E eu lembro que quando eu cheguei à cidade, nós tínhamos uma divisão. Tinha o semeador lá na chácara, que ele ia até o 9º ano. Exato. E o ensino médio, desculpa, gente, era aqui na JK. Isso. O ensino médio funcionava aqui numa faculdade que tinha ali na JK. Quando o Grupo Positivo comprou, ele entendeu que vamos levar todos para a chácara, que eu acredito que é o grande diferencial de semeador hoje. Eu até convido vocês aqui para lá conhecer a nossa estrutura, quem está nos ouvindo. Então hoje nós temos um prédio, quando você chega no semeador, você tem um prédio totalmente projetado para o ensino médio. Então você chega, você tem um prédio para o ensino médio, um prédio para o infantil, um prédio para o berçário e um prédio para os anos finais e iniciais. Então, o grande diferencial, a escola ela foi idealizada com ambientes específicos para cada segmento de ensino. Então, o grande diferencial da estrutura é essa. E o que mudou efetivamente?
Hoje, se a gente andar pela cidade, em muito pouco tempo a gente conseguiu agora 3 grandes aprovações, em primeiro lugar na UFSC, na UDESC, na UNILA. Então a gente trouxe essa grandiosidade da metodologia do positivo, realmente reforçando a estrutura de pensar nos vestibulares, pensar na prova do Enem, pensar em alcançar os objetivos de estar na faculdade para o ensino médio. Só que, Silvio, isso só acontece no médio? Não, isso foi escalonado. Então, o aluno ele é preparado junto às metodologias ativas, junto às novas práticas, desde o ensino infantil, fazendo links com todos os segmentos. Então, hoje, o meu filho do infantil, ele já tem, assim, pequenas faíscas, digamos assim, né, fragmentos do que ele vai ver lá na ponta final. Então ele está saindo do infantil, vai indo para o fundamental. Então, mas já existem conexões dessa metodologia porque ela é muito convergente do infantil, do fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio. Porque a avalanche do mundo é muito rápida, né? Você citou o seu tempo, o nosso tempo, a gente parece que demorava mais para passar, era uma coisa tão louca, porque a gente só tinha o livro, quanto muito era a apostila, né? Hoje, com o advento aí da informática, as crianças estão numa evolução muito mais rápida, né? Claro. Então, esse pensamento de pegar já ali da série inicial para o vestibular é um pensamento muito ativo. E o Colégio Positivo tem uma história maravilhosa em todo o estado do Paraná. E para esse ano ainda já está acabando o ano? Quando termina as aulas, professor? Termina dia 17 de dezembro. 17 de dezembro. Todas as turmas, não vai ter algum atraso, alguma coisa ou não? Não. Todas as turmas. Nós tivemos uma coisa bacana, você falou agora do positivo, Moacir. Nós tivemos o Enem nesse final de semana, segundo dia da prova. Nós tivemos um projeto que foi bem legal, que nós abrimos para a comunidade, os alunos puderam convidar um amigo para ir lá. Nós tivemos o Revisa Aí, que foi um projeto onde nós fornecemos as aulas assim, de revisão na sexta e no sábado, que antecederam as provas do Enem. Então foi algo assim, foi incrível, porque a gente pôde assim, mostrar para os alunos de fora também como que é a nossa metodologia, como que é a nossa prática, como que funciona. Isso é super interessante. E, professor, agora, recentemente, tem uma novidade para contar para os nossos ouvintes. Mas antes da novidade, vamos falar aqui que a Sara tem um sobrinho, a nossa ouvinte, a Sara. O Pietro Paes também estuda no Colégio Semeador, está no remoto, e diz que gosta muito da escola. Ah, que legal. Um abraço. Obrigado, viu? Muito bem. Bom, olha só, o Semeador é premiado como escola de excelência pelo Climate Action Project. Isso. Não é? O que isso significa para os alunos e para a escola, professor? Primeiro, Cláudio, assim, para nós é uma satisfação enorme ter recebido esse prêmio, porque primeiro que são 250 escolas no mundo apenas que foram premiadas. Esse projeto, na verdade, ele é realizado pelos alunos do bilíngue, né? É um projeto em inglês, trabalhado pelos alunos do bilíngue ali em inglês, que fala exatamente sobre a questão do aquecimento global e e as mudanças que esse aquecimento, as mudanças climáticas e aquilo que decorre do aquecimento. Então os alunos assim, eles trabalharam junto com a professora tudo que envolve, né? Desde daquilo que de exemplos reais de práticas indevidas que a gente acaba fazendo, né? Aquilo que nós deveríamos fazer para poder evitar. Então os alunos assim ficaram muito, muito empolgados de poderem realmente participar de um projeto tão grandioso, né? Que engloba a nível de Brasil, Greenpeace, entre outras, né? Entre outras instituições, ONU, enfim. Então isso é muito bacana, porque as crianças hoje puderam não só participar de algo mundial, mas também experimentarem e viverem algo que é real. Porque a gente fala muito do aquecimento global, mas a gente muitas vezes acha que é algo tão longe da gente. Algo que realmente, isso não é... Isso é balela, né? Eu lembro que eu tenho 41 anos. Minha professora falava daqueles desodorantes spray que a gente usava. Lembra do aerosol, aquela coisa? E a gente vê que vai muito além daquilo. Vai além, né? Vai muito além das práticas, daquilo de você realmente não do lixo que você deve jogar certinho, que você deve fazer a separação. São boas práticas. Então, o projeto engloba não só pesquisar sobre o aquecimento, mas também o que fazer e o que não se deve fazer.
Então, assim, as crianças ficaram muito empolgadas. Eu quero aqui parabenizar todos os alunos que participaram, os professores. Mas, assim, é muito bacana hoje podermos ser certificados e sermos premiados sermos uma das 250 escolas do mundo a ganharem esse prêmio. Está entre as 250 escolas do mundo, gente. Não foi? Isso realmente muito bonito, a gente fica feliz, legal, é muito legal. Bom, é excelente. Então, para você que quer colocar o seu filho para estudar no semeador, não pense mais, porque eu acho que faz toda uma diferença quando você pensa no futuro. Você está pensando em formar um cidadão, Exatamente. Né? Porque o que eu sempre digo aqui, às vezes você passa na rua, você vê um lixo no chão, o pessoal simplesmente passa por cima. Já as crianças, vamos juntar aqui, põe no lixo, na hora de separar o lixo em casa, que mistura tudo, o filho já vem dizer, não faz assim, tá errado. Porque se cada um de nós fazer a sua parte, parece pequeno, mas quando cada um vai plantando essa sementinha, Exatamente. Faz a grande diferença no final, né? E eu acho que é bacana, Cláudio, você falou uma coisa certinha. Quando você começa a conscientizar, o Moacir falou que nós somos de uma geração, eu sou de uma geração onde a gente pesquisava com Barça, com enciclopédia. A gente ia para a biblioteca, dividir livro. Hoje as crianças já estão sendo ali catequizadas com uma outra consciência, até porque, como o Moacir falou, a tecnologia aproximou, facilitou, hoje eles têm na palma da mão, né? Aquilo que a gente jamais imaginava, né? Mas hoje é muito bacana porque a consciência das crianças hoje, elas acabam sendo o HD externo muitas vezes, né, da gente. Você vai jogar, opa, não pode. O lixo não é assim. Mas não, essa prática não pode. Então é muito bacana porque elas estão sendo hoje abastecidas de informações e de consciência. E é como você falou, o nosso grande papel é formar, sim, grandes engenheiros, formar gestores, médicos, advogados, professores, mas principalmente cidadãos de bem, cidadãos conscientes, formadores de opinião e pessoas que realmente saibam entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque é o futuro do mundo, né? É o futuro do mundo. Se ninguém cuidar desse planetinha, o que vai ser, né? Então, eu acho que eles vêm para fazer um divisor de água entre as nossas gerações e a deles, né, professor? Totalmente. Tem aqui uma pergunta de uma ouvinte, ela quer saber sobre a formação dos professores que vão ministrar as aulas em inglês. O senhor pode falar um pouquinho com relação a isso? Hoje o nosso processo seletivo e os profissionais que trabalham no colégio, eles têm que ter a formação. Por exemplo, em inglês, o curso de letras, né? Normalmente com especialização em língua inglesa e, se possível, com pós-graduação. Nós temos até uma pessoa com mestrado até. Hoje nós temos uma no nosso quadro que tem pós e mestrado. Mas todos são formados e o que a gente busca, alguns com experiência até fora do país, né? Nós hoje fornecemos para os nossos professores a certificação internacional, porque alguns são formados, mas nunca tiveram a oportunidade de ter uma certificação. Então hoje, não só a gente busca, mas a gente também forma dentro do Grupo Positivo. Falando ainda em formação de professor, nós falamos muito do aluno, né? De como o aluno se comportou em relação à pandemia, como o aluno voltou para a escola, e como o professor, como que o semeador trabalha aí com esse timaço de professores, porque eu acho que faz toda a diferença também, né, Silvio? Como o colégio, como a instituição trabalha com os seus professores, porque vamos falar a verdade, né? Lá na ponta está o aluno, mas e quem passa? O professor. Como está esse grupo de professores aí, grupo de profissionais que trabalham no semeador? Conta um pouquinho para nós. Então, Cláudia, eu quero aqui aproveitar o espaço, primeiro parabenizar o time do semeador. E aqui, sem modéstia, eu vou te falar. Eu já trabalhei com alguns times. Eu tive a oportunidade de gerenciar alguns times. Mas é algo indescritível falar do grupo do semeador. Então, primeiramente, eu quero parabenizar desde a pessoa da portaria a todos os professores, a todos os gestores, a direção que trabalha junto comigo. É algo assim... chega a ser emocionante, mexe com a gente, porque nós estávamos falando aqui, Moacir, do reinventar, né? Todo mundo falou do reinventar, né? Eu vejo que o professor hoje, Cláudio, ele teve que nascer de novo, quase.
Porque você imagina, de uma hora para outra, acostumado ali, a gente fala assim, né? É o quadro, é você ter o material didático e de uma hora para outra você ter que ir para uma frente de uma câmera com um computador. Virar um blogueirinho. Virar um blogueirinho, virar um... como é que se fala? Um influencer aí, né? Quase. E para muitos, eu tenho professoras lá, eu tenho depoimentos incríveis de professores assim que nunca se imaginavam ficar na frente de uma câmera. E ter que você hoje com uma... dar uma aula com Zoom, uma das plataformas, com umas ferramentas que a gente usava lá, olhando os rostinhos ali, os quadradinhos. Então hoje, assim, eu vejo que os professores, muitos tiveram também, nós falamos muito do aluno que teve ansiedade, mas muitos também tiveram que lidar com a ansiedade, tiveram que lidar com... porque quando nós falamos que as ferramentas vieram para ficar, mas elas também para muitos adiantaram assim, eu digo que foi quase como a gente avançou uma década tecnológica, mas só que não foi no período, no processo, foi de um dia para o outro. Então, por isso que eu te falei que eu queria muito assim parabenizar e agradecer a cada um do time, porque era visível a ansiedade, o nervosismo, mas nós temos hoje um grupo muito unido, sabe? E nós temos uma psicóloga no colégio hoje que também deu um auxílio. Os gestores foram, assim, pessoas incríveis, porque nessa hora você precisa de olhar para o lado, e eu acho que foi isso que trouxe aí a excelência que foi relatado com os depoimentos aqui, de que os professores olhavam para o lado e falavam assim, olha, eu tenho um gestor que está aqui para me ajudar, eu tenho uma direção que está aqui para me dar o suporte. Porque eu acho que, Silvio, isso faz a diferença Claro. na hora de você escolher a escola para o seu aluno, quando tem a humanização. Exatamente, Saber que no exatamente. outro lado, porque assim, imagina o professor é cobrado por uma direção, né? Por todo um corpo da escola. Do outro lado tem os pais que também querem que o professor esteja bem. E aí ainda o professor com o aluno. Claro. É um ser humano, não é uma máquina que você vai ligar e vai desligar. O professor também tem que fazer toda essa adaptação, fazer todo esse trabalho, e ele também teve na sua própria carne, na sua casa, problemas com a pandemia, pessoas que perderam seus empregos, filhos dentro de casa. Não é fácil você romantizar esse negócio de que vai ligar um computador e vai todo mundo estar ali, aquela confusão, às vezes, do aluno estudando, pai para lá, mãe para cá, eu preciso do telefone e tal, porque acontece muito isso. Sem dúvida. Falta bateria. Então, trabalhar tudo isso é trabalhar o professor ter aí do outro lado uma direção, uma instituição que segura a mão dele e diz, bora lá, vamos junto, que você não está sozinho aqui. A gente não está vendo só números, mas a gente está vendo pessoas. E assim, Cláudia, uma coisa que eu quero assim, ressaltar, todo mundo teve que abrir a casa. Então, talvez eu sempre digo que a nossa casa eu brinco na minha casa, por exemplo, eu falo, tem diferença de casa e lar. Né? Quando você fala home sweet home, você está falando do lar, do seu aconchego. E todos nós tínhamos que abrir esse lar nosso. É como você disse. E aqui também, deixar bem claro que somos humanos. Nós somos humanos, são pessoas. Como você falou, tem família. Eu tenho professores que moram em Santa Terezinha, que tinham problemas, vez ou outra, de uma internet, caía, né? É a luz que acaba. Então, o cachorro que passa, é um vizinho que coloca um som e que você... Então, quando eu digo que eles são grandes vencedores e parceiros do nosso time, é exatamente nisso, que foi tudo perfeito? Se eu te falar isso, eu não estou falando de pessoas, de seres humanos, né? Não. Mas, em meio a todas as dificuldades, em meio a todo o cenário adverso, o que eu digo é que eles fizeram o melhor. E a gente tem procurado. E uma coisa que você falou bem bacana de ressaltar, Cláudio, muitas pessoas, quando houve a mudança de gestão do grupo positivo, que assumiu o Colégio Semeador, mas as coisas ficaram mais frias, as coisas ficaram mais distantes. Aí eu sempre falo, vamos fazer uma reflexão. Ficou mais fria como? Vamos lá. A gente ficou o ano de 2020 fechado. Então você não tem como criar. Eu mudei para a cidade dia 9 de dezembro de 19. E dia 20 de março fechou. Então você acaba a gente não teve o tempo para criar. 2021,
A gente começa a criar as relações. Então eu quero ressaltar aqui, Cláudio, a escola está aberta para todos. Eu brinco que a minha porta não tem nem chave, porque assim, para quem quiser conversar, porque a gente entende isso. Eu sou ser humano, eu tenho família, eu sou uma pessoa como todos do nosso time lá. Então o Colégio Semeador entende que a escola está aberta para quem quiser conversar, para as famílias que quiserem realmente participar, a porta sempre vai estar aberta. É óbvio que ainda existem restrições. Sim. Existem ainda situações que você não pode flexibilizar pensando na segurança de todos. Sim. Mas eu quero deixar aqui muito claro, Cláudio, que nós estamos abertos para quem quiser, quem precisar. A gente entende que nós somos pessoas. Sim. E realmente o processo é realmente humanizar e entender que todos precisam de ter esse convívio. A humanização, mas nunca deixando de lado o profissionalismo, claro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Alto nível que o Positivo e o Semeador oferece para a comunidade de Foz do Iguaçu e também cidades lindeiras, né? Isso aí. Professor, eu queria que para nós encerrarmos o nosso bate-papo, o senhor falasse sobre as matrículas, como estarão abertas e convidar o pessoal a ir conhecer a escola. Bom. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês por mais essa oportunidade, é sempre incrível estar aqui. Diga que as matrículas já estão abertas, nós começamos com as rematrículas em setembro, Sim. Final de setembro, início de outubro, e desde o final de outubro, então, a gente está com as matrículas abertas, tá? Já com essa nova, tivemos um concurso de bolsas no mês passado também, então a gente foi bem legal, foi uma procura que nos surpreendeu, né, para alunos do 6º e da primeira série do ensino médio, 6º ano do ensino fundamental 2 Sim. e do ensino médio, primeira série do ensino médio, e estamos lá todos os dias, das 7 às 19, abertos para quem quiser conhecer. Então quero convidar você que está nos ouvindo, que não conhece o Semeador, que fique o convite para que vá, conheça. Uma coisa eu posso garantir para vocês aqui, Cláudio, Moacir, e quem está nos ouvindo. Hoje o que nós oferecemos no Colégio Semeador, a nível de estrutura, eu não conheço todas as escolas aqui da cidade, mas eu acredito, pelo que já ouvi, que nenhuma escola possui a estrutura que nós temos hoje lá no Semeador da Chácara, né? Não só na parte de física, porque são 160 mil metros quadrados, Sim. né? Mas também a parte curricular, a nossa matriz hoje, as nossas metodologias hoje, escola nenhuma hoje propõe o que nós propomos. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer, para que possa ir lá, vai ser muito bem recebido. Só frisando para quem não sabe onde fica o Semeador, professor Silvio, passa só o endereço para nós e para os nossos ouvintes e as redes sociais aqui, né? Isso, então é Jardim São Paulo, Rua do Semeador, Isso. né? 123. Ali, eu digo que a rua, como eu não sou daqui, eu digo que a rua só tem 2 caminhos. Tem o cemitério do Jardim São Paulo Isso. e o Colégio Semeador, fica ali, né? E as redes sociais é www.colégiosemeador.com.br, Instagram Colégio Semeador e Facebook Colégio Semeador. Vem fazer parte desse time, né, professor? Vem fazer parte desse time. Que eu tenho certeza absoluta que você vai olhar para o seu filho e vai entender do que é que a gente está falando da mudança. É verdade, né? Mudança. É verdade. O ensino com qualidade, mas sempre humanizando e transformando pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Professor Silvio, muito obrigada. Eu que agradeço. Venha sempre contar as novidades. Obrigado, agradeço. Professor, nós esquecemos do detalhe, os ouvintes, para quem não conhece, de que ano a que ano tem maternal? A partir do berçário, com 1 ano, né, até o ensino médio. Tem período integral? Integral e o meio período. O meio período. Meio período. Tá certo. Então, pais, entrem em contato. Depois a gente deixa aí também embaixo dessa entrevista os contatos, tudo certinho. Sim. Inclusive telefone e WhatsApp, tá certo? Tá certíssimo. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. São 10h34. Bom dia para você. A Música na Clube volta daqui a pouco. Ouça agora as mensagens dos nossos parceiros comerciais.